Então, pessoal, bom dia a todos. Tá, vamos começar aí já. Depois o pessoal vai entrando, tá? Pra gente perder muito tempo, tá bom? Então, vamos aí pro nosso quarto dia, né? Na semana passada a gente teve uma folga aí para poder dar uma descansada e para poder conseguir também fazer aqui as coisinhas, tá? Então, hoje é o nosso quarto dia, tá? E hoje a gente vai aprender bastante coisa legal aí. Então, o que a gente já viu até o momento, tá? O que a gente já conseguiu enxergar aí. Então, dentro das fórmulas aí mais utilizadas, né? A gente já viu todas essas somas, né? Quantipão valores, a gente viu a função C, soma C, né? A função C composta, né? Que são vários Cs, média C, quantipão C. Hoje a gente vai a minha meta é chegar com vocês aí até ali na Corresp. Então a gente vai ver PROC-V, PROC-H, CIERRO, índice e Corresp. São funções assim que é sensacional. São excelentes funções que vocês vão usar bastante aí. A gente também já aprendeu a fazer uma formatação condicional. Em relação à base de dados, né? A gente não chegou a construir assim do zero, mas a gente já conseguiu entender como deve ser uma base de dados só fazendo aqueles exercícios, né? Onde a gente vai sempre inserindo informação para baixo, né? Então a tabela não perde a estrutura, né? Por exemplo, a gente tem lá acumula nome, idade e sexo, por exemplo, né? Então essa estrutura ela não muda, né? O que muda vai ser as informações que a gente vai inserindo. Então, isso daí é uma base de dados estruturada, que a gente pode inserir várias informações que ela não vai perder a estrutura, tá? Então, isso é uma base estruturada. E por que ela é importante? Para a gente depois construir gráficos, para a gente poder fazer uma análise bem mais automatizada, tá? Senão, se ela não fosse estruturada, toda vez que fosse inserir uma função, fosse fazer algum gráfico e entrasse mais informação, a gente ia ter que ficar sempre modificando as nossas fórmulas, né? Agora, com a base estruturada, isso não acontece, tá? Depois, né, a gente já está praticamente matando aquela parte das fórmulas, a gente já vai partir para essa parte que depois que é tabelas e gráficos dinâmicos, tá? Primeiro a gente vai ver os gráficos normais, né, que não são dinâmicos, mas aí depois a gente já vai para os dinâmicos. Então, acredito eu que não no próximo sábado, no outro, a gente já comece a construir gráficos, tá? Gráficos e tabelas. Hoje também a gente vai ver um pouco aí de segmentação de dados, vocês vão ver que isso daqui é muito bacana, tá? E lá mais pro final a gente vai ver as macros, tá? Bom, então já vamos iniciar aqui. Então a gente vê a parte teórica e depois a gente vai lá para a prática. Então a teórica eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente praticar bastante depois no Excel. Então, pessoal, a primeira função que eu quero trazer para vocês hoje é a função PROC-V, tá? Essa função aí, sem dúvida, né? Acho que é uma das funções mais cobradas aí nos processos e também para você usar no dia a dia, tá? O que a PROC-V faz? Na verdade, né, o PROC-V seria uma abreviatura aí, procura vertical. Basicamente é isso. Ele vai procurar um valor na vertical, tá? A gente vai entender depois lá na prática. Então, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma busca. Você vai ter uma tabela com várias informações. Aí, você vai pegar um valor, você vai fornecer um valor para a função e ela vai pegar esse valor que você forneceu e vai procurar se esse valor está dentro dessa tabela, tá? Aí a gente vai aplicar depois, vamos ver que é mais tranquilo. Então, o que vai acontecer, né? Quando a gente for criar a função PROC-V, vai aparecer essa sintaxe aqui, né? Que é o valor procurado, que é o valor que a gente está procurando, que a gente quer usar como referência. Pode ser o nome de uma pessoa, por exemplo, eu vou inserir o nome da pessoa e eu quero que a função me traga o CPF. Então, o valor procurado quem que é? É o nome. Eu procuro o nome para saber o CPF, por exemplo, tá? Então, o valor procurado é isso. A matriz tabela. A matriz tabela é onde vai estar a nossa informação, né? Então, o valor procurado eu vou fornecer aqui. Aí, esse valor vai ser procurado nessa matriz, tá? Beleza, ele vai chegar na matriz. Esse número índice coluna, eu vou falar para a função
em qual coluna está o valor que eu quero receber. Por exemplo, vamos supor que na coluna 1 eu tenho o nome, na coluna 2 eu tenho o sexo da pessoa e na coluna 3 eu tenho o CPF. Vamos supor que eu quero fornecer o nome e receber o CPF. Então a gente viu que o CPF está na terceira coluna, porque na primeira está o nome, na segunda está o sexo e na terceira está o CPF. Então, para eu conseguir o CPF, nessa parte aqui, ó, número, índice, coluna, eu vou colocar a coluna 3. Por quê? Porque o meu CPF que eu quero está na terceira coluna. E esse procurar intervalo aqui é para falar se eu quero um valor exato, né? Tipo, tem que ser o CPF daquela pessoa, ou se eu quero um valor aproximado, né? Por exemplo, se eu não achar o CPF dessa pessoa, pode ser o CPF que está mais próximo, né? Para esse caso não, então tem que ser um valor exato. Tá? Mas a gente vai ver lá na prática. E o que é importante, o valor que a gente procura, ele sempre tem que estar à esquerda. Então essa é uma restrição. Depois eu explico certinho para vocês o que é. Tá, depois do PROC-V, a gente vai ver o PROC-H, que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que aqui ele faz uma procura na horizontal, enquanto o PROC-V é procura vertical, o PROC-H é procura na horizontal. Então aqui vai seguir a mesma lógica. A diferença é que em vez de o PROC-V fazer a procura na vertical, ele vai fazer o PROC-H, desculpa, fazendo na vertical, e ele vai fazer na horizontal, tá? Depois eu explico para vocês lá no Excel também, certo? E para esse caso, né, como a procura é horizontal, né, o valor que a gente está procurando vai ter que estar sempre no topo da matriz, tá? Eu passo essa parte teórica aqui, porque depois, caso vocês queiram lembrar a fórmula somente, vocês podem vir aqui, abrir a parte teórica e já conseguir entender. A gente vai ver também a função C-erro. Essa função ela serve para a gente manipular alguns erros da nossa tabela. Vocês vão ver que no PROC-V, ou dependendo da análise que for ser feita, pode ser que a função em algum momento ela apresente erro e fica aparecendo aquela mensagem feia lá, que eu vou mostrar para vocês também. Aí o que acontece? Esse C-erro, a gente faz o seguinte, né? Se esse valor aqui, ó, a gente vai clicar lá numa célula. Se essa célula der erro, né? Por exemplo, vai aparecer aqui o valor C erro, tá? Então, e se não tiver o erro nenhum, ela vai fazer a função, tá? Aqui é um pouquinho mais chato de entender, mas na prática você vê que é bem simples. Então, a gente vai digitar lá C erro. Se a função não der erro, ela vai realizar o que está aqui. Se der erro, ela vai realizar o que está aqui, tá? Vocês vão ver que é bem simples de usar. A índice, essa função índice, ela normalmente é utilizada junto com a função corresp, tá? A gente vai fazendo na prática depois também. O índice é o seguinte, né? Ele vai retornar para a gente um elemento de uma tabela ou matriz de acordo com o número que a gente dá. Por exemplo, aqui a gente vai escrever igual índice e vai selecionar a matriz aonde a gente quer extrair informação, né? Então eu tenho uma matriz e eu vou selecionar ela, e aqui o número linha, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho uma coluna com vários nomes. Então eu tenho coluna de nome e tenho vários nomes, certo? Então eu vou escrever aqui índice e vou selecionar essa coluna que tem os nomes. Por exemplo, eu vou ter o nome na linha 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4, né? Então, isso vai acontecer. Aí eu vou selecionar essa tabelinha. E o número de linha, para eu pôr aqui, ó, número 2, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer o segundo elemento que está nessa matriz, tá? Então, por isso que é o índice. Então, ó, dessa tabela eu quero o terceiro elemento, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai na tabelinha que você forneceu, vai lá no terceiro elemento e vê qual nome que está e te retorna. Ah, eu quero agora a informação que está na 10ª linha. Você vai selecionar essa matriz que está a informação e vai escrever 10. Ele vai lá na 10ª linha e vai trazer esse nome, tá? A corresp, ela já é o contrário, né? Aqui, na corresp, você vai falar qual valor você está procurando, ela meio que inverte. Aqui você fala qual valor você está procurando, certo? Ele vai te mostrar, vai te pedir a tabela, aonde está essa informação, e aqui é o tipo de correspondência, se é aproximada ou exata, né? Então é sempre exata. A gente vai usar uma correspondência exata. O que vai acontecer? Agora ele procura o nome, e desse nome ele traz a posição. Você viu que na índice é o contrário? Na índice, a gente fala qual que é a posição, ele traz o nome. Aqui já não. Aqui a gente vai falar para ele qual é o nome e ele vai trazer a posição. Certo? Então vamos lá para a prática já, tá?